palavra... O que você quer, Marcelo? Ah, é? Não dá bom. A palavra misericórdia, irmãos, é uma palavra que ela, na verdade, na boca de quem serve a Deus, ela é um código espiritual fortíssimo. Quem sabia disso? Levanta a mão. Eu preciso te ensinar nessa noite que você não fala misericórdia todo dia, toda hora. A gente que é crente, né? Às vezes até brincando. Ah, misericórdia. Mas eu evito extremamente falar essa palavra. Porque toda vez que um homem de Deus ou uma mulher de Deus, que é você, homem de Deus, você, mulher de Deus, diz misericórdia, na mesma da hora o céu e o mundo espiritual se movem. Porque para Deus misericórdia é um pedido de socorro. Quem que já afogou? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem já afogou? Sabe quando você está afogando e parece que você vai morrer e alguém vem e te salva? Imagina você afogando. É por isso que não está à toa essa imagem aqui, gente. Olha, você está afogando, você está no meio de um afogamento e alguém, e você está ali, você está vendo alguém e na hora que você consegue fazer assim com a sua boca, você tem poucos segundos para gritar: socorro! Misericórdia é um código poderoso espiritual que você grita quando você não tem mais como resolver alguma coisa. Deus entende a palavra misericórdia como um pedido extremo de socorro do crente. Só que se você falar toda hora, na hora que você falar não vai funcionar. Então misericórdia é algo muito sério, é algo muito pesado. É por isso que quando Esté, ela tem uma crise muito grande, uma guerra muito grande, ela entende que ela precisava clamar pela misericórdia de Deus sobre ela. Porque o decreto era: todo o povo de Deus morrerá. Ela também está no meio da morte, então ela precisa clamar por misericórdia, para Deus reverter uma sentença irreversível e resolver um problema que não tinha como resolver. Então Esté, ela vai levantar o povo e ela vai se humilhar através do jejum e da oração, ela e todo o povo, para que atrair o olhar de Deus. É por isso que os homens vão raspar suas cabeças por 3 dias e por 3 noites, as mulheres, os homens, ninguém vai comer, ninguém vai beber, eles vão jogar cinzas, terra, pó na sua cabeça para clamar, para que a misericórdia de Deus venha sobre eles. Porque Esté conhecia o Salmo 51:17, que diz que um coração quebrantado e contrito não resistirá o Senhor. Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste a uma pessoa humilde levantando a mão, dobrando o joelho, assentado, dizendo: Deus, eu estou aqui, eu preciso da tua graça, eu estou aqui, eu preciso da tua misericórdia, vem sobre mim. Você, irmão, você, minha irmã, clamando por misericórdia, com a alma aberta, com o coração aberto, é irresistível para Deus. Para Deus nada é tão forte quanto um coração aquebrantado, quanto uma pessoa humilde dizendo: Deus, eu estou aqui, tenho falhas, tenho erros, mas estou aqui, me salva, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha certeza, é a minha vida. Então quando eu clamo, a misericórdia vem. Quando você chama, Deus te vê. Aleluia, aleluia, oh glória. Você vai se lembrar de Acabe. Acabe foi um rei de Israel que foi filho de um crente, mas quando ele assume o reinado, ele quebra, preste atenção, irmãos, a primeira regra que um hebreu, um judeu aprende
E qual regra é essa? Não namore, não case, não se relacione com pessoas de outras nacionalidades, porque elas perverterão aquilo que você acredita. O hebreu, o israelita, o judeu não casa com pessoa de outro país, não casa com pessoa de outra religião, de outra denominação, de outro lugar, porque eles acreditam e eles entendem. Os pais, todos os dias, e é um princípio antigo, desde Abraão, os pais viram e dizem assim: olha, você que está aí agora me ouvindo, meu filho, pequeno, do jeito que você está, um aninho, já começa a beber, não casa com pessoas de outros lugares. Quando Acabe assume o reinado do pai, a primeira coisa que ele vai fazer, atravessar o deserto, visitar outro país e tomar como esposa uma mulher chamada Jezabel. A Bíblia diz que ela era sacerdotisa de Azera. Estudando sobre Jezabel, nós vamos descobrir que Jezabel, ela era sacerdotisa mor de Azera. Ela governava 850 bruxos, 850 feiticeiros, macumbeiros. E esses feiticeiros, esses macumbeiros vão vir para Jerusalém, porque Jezabel vai se casar com Acabe. Olha o Acabe crente, filho de crente, o que ele vai fazer? A Bíblia diz que em Jerusalém, aonde havia um altar levantado para o Deus de Israel, os 850 profetas de Baal e de Azera, que entram dentro de Jerusalém, derrubam aonde tem o altar do Deus de Israel, o altar do Deus de Israel, levantam o altar para Azera, levantam o altar para Baal e cultuam aquele Deus, e disseram: Baal é Deus aqui, o Deus que abriu o mar não é Deus mais não. E ali eles vão fazer o pecado que faz o estômago de Deus embrulhar, que é a idolatria. Deus não divide a sua glória. Então Acabe vai gerar em Jerusalém o espírito da idolatria. Eles vão quebrar os altares de Deus através do rei Acabe. Eles vão quebrar os altares. Acabe era mau. Acabe tomou através de Jezabel, ou junto com Jezabel, a vinha de Nabote. Era um homem mau, era um homem terrível. Mas um dia, quando ele vai chamar o rei Josafá para descer com ele em outra batalha, quem vai lembrar do texto em que eles viajaram e esqueceram a água? Quem lembra? Levanta a mão, deixa eu ver. Quando eles esquecem a água, que eles estão avançando, a Bíblia diz que quando Acabe em algum momento entende que ele vai morrer, que ele está com o cerco fechado, quando Acabe entende que as coisas para ele vão piorar, a Bíblia diz que no momento de muita aflição, esse rei que se perverteu, preste atenção, que se virou contra Deus, ele vai fazer o seguinte: ele vai entender uma coisa: os deuses de barro, os deuses de pedra não são Deus, Baal não é Deus, Astarote não é Deus, Marduk não é Deus, Azera não é Deus. Eu sempre soube, mas agora eu vou entender e eu vou ter certeza. Então o que ele faz no momento do apuro? E ele vai orar e vai dizer: Deus dos meus pais, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, no momento de apelo eu te clamo. Eu sei que eu vou morrer e eu estou aqui me humilhando. Eu fiz tudo errado a minha vida toda. Eu chutei os seus altares. Eu fui um corrupto, eu fui mau, eu fui tudo. A Bíblia diz que Deus, quando ouve Acabe orar, atenção, ele sai do momento aqui ouvindo Acabe orar e ele atravessa e vai falar com o amigo dele. Quem era o amigo de Deus na época? Elias. Ele chega para Elias e Deus fala: Elias, não vês tu como Acabe se humilha na minha presença? Pastor Robert, eu não estou entendendo o que o senhor quis dizer com isso. O que eu estou querendo dizer é que se Deus teve misericórdia até de Acabe, não vai ter de você?
O que eu estou querendo dizer é que se Deus teve misericórdia até de Acabe, que chutou os seus altares, que disse que ele não era Deus, não terá de você? A resposta e a palavra é negativo. A misericórdia e a graça de Deus estão disponíveis sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. E assim diz o Senhor para alguém aqui: não corra do Senhor, corra para o Senhor, porque tem graça para você, tem misericórdia para você. Deus vai te acolher debaixo das asas dele, vai te esconder. Agora veja, a Bíblia diz que o rei Ezequias recebe uma sentença e uma notícia. E que sentença é essa? O próprio Deus mandou o profeta ir lá e falar para o rei: você vai morrer. Atenção, quando Deus manda o profeta falar com o rei que ele iria morrer, o que o rei faz? Ele pega e vai para o templo. Quando ele vai para o templo, ele começa a orar. E ali ele começa a buscar o Senhor e dizer: Deus, eu andei na tua presença, eu recebi a visita de um profeta aqui agora. Ele diz que eu vou morrer, mas eu não quero, Pai. Tem misericórdia de mim, Senhor. Oh, meu Deus, me livra dessa aflição, me livra dessa situação. Ele está orando no templo para Deus reverter uma sentença que o próprio Deus tinha dado. Mas o Senhor não resiste a um coração que clama. O Senhor não resiste a um pedido de socorro verdadeiro. O Senhor não resiste a um pedido de socorro e de misericórdia verdadeiro. Então o que acontece? A Bíblia diz que antes do profeta sair da porta da cidade, Deus visita o profeta e fala: volta atrás, mas volta com a notícia diferente. A primeira notícia que você levou foi de morte, mas agora a segunda notícia que você vai levar vai ser de vida. Eu vou reverter a sentença. Por quê? Por causa de um clamor. Aí ó, tem gente abriu a janela do profético aqui e eu entrei e eu vim profetizar para quem tem glória a Deus e para quem tem mão levantada. Deus vai reverter essa sentença que está estabelecida sobre a sua vida. Recebe aí. A sua oração tem poder de reverter sentenças. A sua oração tem poder de trazer Deus para o ambiente e mudar aquilo que já foi estabelecido. Senta, igreja. Existem coisas que já estão estabelecidas. Vai acontecer e pronto. Mas se você orar, se você buscar, oh glória, se você pedir, se você soubesse o poder que tem nessa oração, se você soubesse o poder que tem nesse coração quebrantado. Ó, gente, deixa eu pedir uma coisa. Liga meu carro, deixa meu carro ligado, porque se o povo não der glória a Deus depois dessa, eu vou entrar dentro do meu carro e eu vou vazar, porque isso aqui é muito forte. O que eu vou falar agora é muito poderoso. Se liga aí, irmão, na galeria aqui embaixo também. A palavra de Deus vai dizer que Maria Madalena, qual o nome da mulher? Mais forte, gente, qual o nome da mulher? Maria Madalena. Ela foi liberta por Jesus. Há uma briga teológica dizendo que pode ser que não, mas foi, na minha opinião, foi Maria Madalena que quebrou o vaso. Lembra daquele vídeo que a gente passa no Coluna? Que ela quebra o vaso e ela lava os pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Foi Madalena. Sabe quem era ela? Irmã de Lázaro. Ela era a única mulher naquela época que tinha condição de quebrar um perfume que custava 1 ano de salário e colocar nos pés de Jesus. Então quando ela faz isso, irmãos, ela fez por
entregou gratidão, sabe por quê? Ela era uma mulher possessa, endemoniada, travada, destruída, com a vida toda arrebentada. Então quando Jesus morre, segundo o relato de João capítulo 20, a Bíblia vai dizer que Maria Madalena, ela sai e vai para o sepulcro. Quando ela chega no sepulcro, tem 2 anjos lá, a pedra está rolada, aquela pedra precisava de 12 homens para carregar. Ela assusta porque alguém rolou a pedra. Quando ela vê que o corpo de Jesus não está dentro do sepulcro, ela fica desesperada. Ela começa a arrumar um problema, ela começa a arrumar uma treta, uma guerra, e aquele desespero. E a Bíblia diz que ali ela começa a levantar um clamor. E ela vai orando, 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 e tem 2 anjos lá. Ela nem percebe, porque não adianta ter anjo sem ter ele. Não adianta ter presença de anjos, manifestações de sinais, se não tem ele. Os anjos estão lá, ela não está nem aí. Ela está dizendo: cadê o corpo do meu amado? E a Bíblia diz que ali ela começa a fazer uma forte oração. E ela vai orando, 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 orando. Cadê o corpo dele? Deus, não faz isso. De repente, a oração que ela faz se torna tão forte que o que acontece? A Bíblia diz que o próprio Jesus, na sua formatação mais poderosa, precisa chegar até o sepulcro. E a Bíblia diz que Jesus fica no sepulcro para o lado de fora, enquanto Madalena está chorando lá dentro. Ela olha para ele e fala: é um jardineiro. Ela confunde Jesus com jardineiro, porque o clamor dela estava tão poderoso que ela não conseguia discernir quem era quem. Ela não viu os anjos e ela não viu Jesus, mas quando Jesus vira de costa, ela está lá dentro do sepulcro. Aquela voz, ele diz: Maria, Maria, Maria. Aí a Bíblia diz que ela fala: mestre, Raboni, eu reconheço a sua voz. Pergunta para mim assim bem forte. Então, traz um pano aí, por favor, gente. Pergunta para mim assim bem forte. Passou? Por que Jesus ficou no lado de fora e não entrou? Lembra, eu fui lá e eu vi o túmulo. Eu peguei toda a cena. Jesus fica do lado de fora porque ele tinha muita coisa para fazer. Jesus tinha que recuperar o Pedro. Olha para mim, gente, deixa o povo trabalhar. Ele tinha que recuperar o Pedro, que estava louco na praia. Ele tinha que se apresentar para Tomé. Ele precisava fazer um monte de coisa até ele ser assunto aos céus. Jesus estava agarrado, atarefado. Mas por que ele fica na porta? Ele não entra, mas ele também não sai. Me pergunta por quê? Mais forte, por quê? Porque tinha alguém clamando. O poder do clamor de alguém tem condição de reter o céu dentro de um ambiente. Aí ele olha para ela, João capítulo de número 20, versículo de número 17. Ele diz: mulher, não me detenhas. Enquanto você orar, eu não posso sair daqui, porque o teu clamor me atrai, o teu clamor me prende nessa atmosfera. Alecorimicaia, uribicalabachúria. Tem alguém aqui para entender que o seu clamor tem o poder de deter os céus em ambientes e de levar o céu para ambiente. Levanta a mão, diga: poder na minha oração. O Senhor me ama. Para a gente caminhar para o fim, o céu tem uma resposta para você. Você nunca se perguntou por que Deus formou o ser humano do pó e do barro, sendo que lá no Éden
tinha várias matérias disponíveis: ouro, prata, madeira, pedra, pau. Mas ele escolhe o barro, porque é o único elemento que pode ser 100% restituído mesmo depois de ser quebrado. O que Deus fez e quis dizer quando ele constrói o ser humano do barro, do pó? Vai ser justificado isso lá em Jeremias 17, quando a Bíblia vai falar sobre o vaso nas mãos do oleiro. Porque o vaso se quebrou, diz a Bíblia, mas um oleiro está na olaria refazendo. Não importa quantas vezes a vida te quebrou, com situações que aconteceram simplesmente. Não importa quantas vezes você se quebrou com decisões erradas, perdeu tempo com uma coisa, deixou de fazer outra. Não importa quantas vezes as pessoas te quebraram. Não importa quantas vezes te traíram, te caluniaram, fizeram contra você. A palavra de Deus para você, ela é uma só. Não importa se você se quebrou, o oleiro te refaz. Aleluia. Porque você é vaso de barro, e vaso de barro pode ser refeito. Vaso de barro pode ser feito de novo. Pastor, não entendi. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão arrependidas. Eu devia ter entrado numa faculdade, eu devia ter comprado aquele lote, eu devia ter separado antes, eu devia ter casado antes, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. O seu arrependimento é válido, mas o Deus que eu estou pregando aqui, o Deus que eu estou servindo aqui, está dizendo: eu vou te refazer. Está escrito: eu, o Senhor, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. A palavra de Deus para a igreja nessa noite é: clama pela minha misericórdia, porque eu vou entrar e fazer na sua vida um tempo de restituição. Aquilo que você perdeu, os erros que você cometeu, Deus está te perdoando e dizendo: eu estou começando uma nova história na sua. Olha para o pastor, repita comigo: eu sou vaso de barro. Mais forte: eu sou vaso de barro. Então quando você se quebrar, o oleiro te refaz. Quando alguém te quebrar, o oleiro te refaz. Melhor esse glória a Deus. Agora eu vou passar 2 segredos para a gente orar. Primeiro, Colossenses 2,14. A Bíblia diz que quando você peca, o pecado é como um documento. Ele tem uma validade. Lembra que eu preguei sobre brechas e ilegalidades? Quem lembra? O pecado tem uma validade. Ele é um documento no mundo espiritual. A Bíblia diz, coloca na tela, Colossenses 2,14, que havendo Cristo pegado aleluia, o escrito de dívida que havia sobre nós, rasgou a cédula do pecado que havia contra nós, cravando na cruz. Cadê o texto, gente? Davi, você está aí? Yasmin, está aí? Vamos? Cravando aonde? Na cruz. Então quando Jesus ele morre, ele tem o direito, toda vez que você peca, quando você ora e diz: Senhor, rasga a cédula do pecado contra mim, ele faz isso. Ele rasga e coloca na cruz. O outro segredo está escrito no Salmo 31, primeiro. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem e a mulher cujo Deus encobre as suas falhas e as suas transgressões. Isso aqui é para quem tem maturidade. Sabe qual que é o seu problema quando você peca? Deus me cobra mesmo. Eu mereço. Eu tenho que pagar por tudo que eu fiz. Eu não oro assim.
Sabe qual é o seu problema? Quando você peca, cai numa cama que você não deveria, fala uma coisa que você não deveria, faz alguma coisa, você tem duas opções: ou você corre de Deus, ou você corre para Deus. Tem gente que quando vacila, fica com vergonha de Deus. Quem é você? Deus viu Caim matar Abel, acorda. Para com essa síndrome de culpa. Você tem que entender, se perdoa porque Deus te perdoa. Isso não dá vazão para você viver uma vida de pecado, mas a misericórdia de Deus está disponível. Tem gente que faz alguma coisa, comete um erro, cai em alguma coisa e vira e fala assim: eu não vou mais servir. Entrega o ministério por causa de pecado, de um erro. Peça perdão. A Bíblia diz que ele vai rasgar o escrito da dívida, vai cravar na cruz, ele vai encobrir os pecados, as transgressões, as falhas, para te dar um novo começo. É por isso que você não pode julgar ninguém, é por isso que eu não posso julgar ninguém pelo erro, pelo passado. Para de ficar jogando o passado daquela pessoa na cara dele, na cara dela, porque essa é a função do diabo, ficar acusando, ficar falando mal. Essa é a função de Satanás, ficar olhando as pessoas pelo que elas eram. Deus não te olha pelo que você era, Deus te olha pelo que Ele vai fazer na sua vida. E posso te dizer uma coisa: o que Ele vai fazer na sua vida é grande, maior do que o seu pai. Aí, cabaia, Tebe fúria. Eu não aguento segurar não, gente. Aleluia, um fogo nesse altar. Maior do que o pecado que você cometeu é a misericórdia que Ele está liberando sobre a sua vida. Oh glória! Muito maior do que o erro que você cometeu é a misericórdia e a graça do sangue que te lava. Fica de pé. A Bíblia diz: ainda que os pecados sejam vermelhos, todavia eles se tornarão brancos como a neve. Está escrito que o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. Então agora é a hora de clamar misericórdia. Vamos fazer o que Esther fez para a gente terminar o culto. Agora nós vamos orar, mas não é uma oração: ah, Deus faz, se o Senhor quiser. É o clamor da misericórdia. É um clamor para Deus entrar em situações e em causas que você já deu como perdido, perdida, sentenças que já foram quebradas. Não tem jeito, pastor, relacionamento, não tem jeito essa casa, não tem jeito esse filho, não tem jeito essa família, não tem jeito minha vida financeira, acabou, aleluia, arruinou. A palavra de Deus para alguém, olha nos meus olhos, o Eterno está dizendo: tem jeito para você sim, porque se a misericórdia de Deus te achar aí nessa galeria, se a misericórdia de Deus te achar aqui, Ele vai rasgar o escrito de dívida, Ele vai ter misericórdia de você, aleluia. Se você perdeu o seu dinheiro, Ele pode te restituir. Se você perdeu o seu casamento, Ele pode te restituir. Cada dia de tristeza que você passou, Deus vai restituir com dias de alegria. Cada momento de dor e de dúvida que você viveu, Deus, aleluia, levanta a mão pelo menos para receber. Deus vai trazer o tempo da honra e da restituição. Se você clamar, o céu vai se mover. Se você pedir, Ele vai fazer. Mas agora nós iremos entrar no mundo espiritual para clamar por Ele. Dobra o joelho aí, você que pode. Se você não pode, se assenta no seu lugar. Dobra o joelho aí, você que pode. Dobra o